Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia. E graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E mais uma vez, meus irmãos, como sempre, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é para nós, para você, para mim, qual é a história na Bíblia que nós consideramos que o protagonista foi o mais humilde possível? Porque, meus irmãos, antes de ler o texto, vamos meditar um pouco na nossa vida hoje. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós não somos corteses, não somos humildes, não somos pacientes e nem educados ou delicados com as pessoas. Um exemplo bem básico para os irmãos. Muitas vezes alguma pessoa vem até a nossa casa e ela pergunta assim: oi, eu estou com sede e eu gostaria de ir no banheiro, será que eu posso ir no banheiro? E muitas vezes a gente olha para essa pessoa, olha as vestes que ela tá, vê a sujeira que ela tá, a gente olha assim: nossa, vou deixar essa pessoa entrar na minha casa? Esse, meus irmãos, apenas um dos exemplos. E se eu perguntasse assim para os irmãos, às vezes a gente comparando nessa história, né, a gente ficaria até chocado. Mas vamos colocar uma história assim, que a gente está perante o tribunal, perante o juiz, e aí chega uma pessoa lá na porta, na entrada do tribunal, vamos colocar uma pessoa de rua, né, um morador de rua, e aí ele olha para todas as pessoas que estão ali perante o tribunal e diz assim: olha, eu estou com muita sede, eu não encontrei o bebedouro, será que alguém tem uma garrafa de água para poder me disponibilizar para beber um pouco d'água? E imagine, meus irmãos, que todos nós estamos ali sentados e cada um de nós ganhou uma garrafa e um copinho. E a gente fica pensando assim: ah não, eu não vou dar o meu copo de água para aquele morador de rua, ele está atrapalhando aqui o julgamento, ele entrou aqui, olha, acabou com toda a ordem. E aí, nesse exato momento, a gente vê o juiz, que está lá na frente, descer lá pelas escadas, né? Descer daquela entradinha onde ele fica, e aí ele pega uma garrafa, pega o copo dele, chega perto do mendigo e fala assim: olha, toma aqui um pouco de água, bebe, você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de uma cadeira? Você precisa de vestes? Imagine essa situação, meus irmãos. Muitos olhariam para isso e falariam: nossa, que ridículo, tá fazendo isso só para se aparecer na frente dos outros. Outros já olhariam para isso e diriam: nossa, que humildade, era para eu estar ali. O juiz, que é o mais importante, está lá na frente, veio até ali, eu que estava mais perto podia ter dado água para esse rapaz. Mas agora, meus irmãos, vamos por um exemplo bíblico para nós entendermos um pouco melhor toda essa história. Está em João, capítulo 13, do versículo 3 ao 5, que diz assim, olha: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Meus irmãos, somente um pouco de contexto aqui para todos nós. Naquela época, antes ali de Jesus ter feito isso, o costume da época era eles contratarem servos para fazerem esse trabalho. Os irmãos sabiam? Não eram aquelas pessoas que iam receber a ceia que lavavam os pés umas das outras. Eram os servos. Eles contratavam as pessoas para fazer esse trabalho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque era algo humilhante. Era algo que te rebaixava. E ali, quando eles tomavam a ceia, eles acreditavam estar sendo superiores. E aqui, meus irmãos, nós temos o Rei do Universo. O Rei do Universo não teve nojo dos pecadores. O Rei do Universo não foi mal educado. O Rei do Universo não foi indelicado e nem presunçoso com nenhum daqueles discípulos, meus irmãos. Era para todos aqueles discípulos estarem lavando os pés de Jesus,
mas as únicas coisas que eles conseguiam pensar era nas grandezas e nas posições que eles deveriam ter, naquilo que eles podiam merecer. E aqui nós vemos, pelo menos para mim, é o maior caso de humildade encontrado na Bíblia, onde o Rei do Universo se agacha para lavar o pé dos discípulos. E muitas vezes hoje, meus irmãos, nós não temos sido humildes. Muitas vezes nos encontramos em situações tão mais fáceis que de certa forma nos rebaixaria menos e nós não fazemos por causa do nosso orgulho. Então que possamos aprender com essa palavra. Que os irmãos possam entender tudo isso, porque é claro, nós devemos ser equilibrados e tomarmos realmente cuidado com algumas coisas. Mas naquilo que nos for possível, que possamos então, meus irmãos, sermos seguidores de Cristo. Porque assim como Cristo foi humilde, que todos nós possamos assim também fazer. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.